Bom dia, hoje eu quero falar sobre o Covid, a pandemia, mas eu quero falar de um modo diferente. Eu não quero falar do mundo pós-pandemia, nem quero falar de como lidar, como ficar em casa na pandemia, aquele pacote pronto, casuístico, de que haja assim, assado e tal. Não quero falar disso. Não quero também falar de higiene mental, de como manter a sanidade mental nesse momento de pandemia, nada disso. Para falar a verdade, as pessoas estão falando muito sobre isso aí nas redes sociais, nos canais e tal. Então eu penso que muita coisa está sendo dita acerca disso. Eu quero falar de um viés que estão dando para a pandemia, que efetivamente a pandemia não tem. Olha, a pandemia grave, séria, é séria e grave porque retira vidas e não há substituição para a vida. Não cabe essa narrativa de dizer assim, mas todo mundo vai morrer um dia. É claro que todo mundo vai morrer um dia, isso é obviedade. A questão toda é que cada vida é singular. Cada vida é irrepetível, como dizia Bakhtin. Certíssimo. Nenhuma vida pode ser substituída. Por isso, cada morte é singularizada. Cada morte tem um peso extremo. Então, não dá para exagerar nesse ponto. Agora, colocando isso de lado, compreendendo isso, deixando isso bem posto, eu quero dizer que a pandemia do Covid-19 não explica tudo. Nem é responsável por tudo, e é isso que eu quero tratar. Eu quero falar do que a pandemia do Covid-19 não é responsável, nem explica. Por exemplo, a pandemia não é responsável e não explica a maldade do mundo, o caos do mundo, a deformação e degenerência do mundo. Vamos parar com isso. Porque, do jeito que eu vejo as narrativas sendo construídas, a retórica sendo proclamada, me parece que vai chegar um momento que a Covid vai se tornar um elemento elucidatório, panaceia de tudo, de todos os males e de tudo que se explica. O mundo já era uma merda, desculpe. O Covid piorou, sim, é verdade. Agravou, ampliou, mas o mundo já estava um caos. Já estava difícil viver nesse mundo. A violência já era presente, os abusos já eram presentes, o preconceito já era presente, violência doméstica, divórcio, tráfico de drogas, egoísmo, corrupção, velhacaria, tudo isso já estava presente no mundo. O mundo já estava efetivamente um lugar inóspito, difícil de viver. Viver a vida estava mais angustiante do que angustiante é viver, como dizia Heidegger, né? Viver é angústia, angust, e de fato o mundo estava uma usina, indústria de angústia. Não é sem motivo que as pessoas estavam pirando nesse mundo, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Então, o Covid não explica isso tudo não, gente. Não explica o mal do mundo, não. O mal do mundo é antigo. Tem outras enunciações para o mal do mundo. Então, o Covid, não dá para botar tudo na conta do Covid. Dizer, essa pandemia, é por isso que o mundo está do jeito que está, é por isso que a economia está do jeito que está. A economia já estava complicada, o Brasil já estava devendo. A crise política de representatividade era posta, não foi agravada, não foi o Covid, não foi a pandemia que trouxe. Bem, mas tem outra coisa importante. Essa pandemia, ela não é responsável e ela não explica a falência dos nossos relacionamentos.
Agora, olha a violência doméstica. Tudo bem, mais uma vez eu digo, o Covid pode ser um elemento estressor, como a gente fala na psicologia, na patologia, né? na psicopatologia, na patologia de um modo geral, existem aqueles elementos estressores. O Covid pode ser um desses elementos estressores? Sim, com certeza, claro. Mais uma vez eu digo, obviedade. Mas essa violência, por exemplo, doméstica, só poderia ser agravada, exasperada, porque ela já existia. Então, as relações já estavam uma merda. As relações já estavam periclitantes. As relações igual ao mundo, até porque o mundo é o mundo da gente, das pessoas, né? Sobretudo. Então, evidentemente que o Covid não pode ser responsável pelas crises relacionais e pelo caos interativo, interpessoal. Não é. O Covid não pode ser responsável por isso. Pode ser, no mínimo, um catalisador, um gatilho para... Muita gente realmente, as pessoas começam a conviver. Escute, existem relacionamentos que só estavam presentes simplesmente por causa da ausência. O elemento ausência explicou e manteve a realidade e a presença de várias relações. À medida em que esse elemento ausência foi retirado da equação, o negócio desandou. Porque tem pessoas que não conseguem mais viver juntas, que é efetivamente um desastre quando estão juntas. Tem casamento que já acabou há muito tempo, está sobrevivendo pelo liame tênue da ausência. Aí agora essa ausência foi embora pela necessidade de isolamento social, acabou. Então aí a fratura exposta das relações apareceu. Então, de certa forma, o Covid é um agente apocalíptico. Veja bem, eu estou falando do apocalipse no sentido bíblico, eu estou falando no sentido de desvelamento. Então o Covid é apocalíptico no sentido em que ele revela a natureza, a essência, o quilate de muito relacionamento, sobretudo no sentido de que esses relacionamentos não existem mais, de que eles são caóticos, de que são um caso generalizado, que a ausência do amor, do respeito, da dignidade, da intimidade, da reciprocidade, tudo isso já foi embora há muito tempo. Então é preciso dizer isso, que o Covid não é responsável por isso. Não explica as falências. Bauman diz que a modernidade, que ele define como líquida, e eu concordo, se tornou um lugar propício para amontoado de lixo humano. Lixo humano presente dentro das interações. Então, Bauman falou isso bem antes do Covid, né? Então, evidentemente que a pandemia não explica o caos dos relacionamentos. Mas outra coisa importante, a pandemia não explica, e não pode ser responsável, não explica nossas crises existenciais e psicológicas. Não. Assim como a Covid não explica o mal do mundo, a resposta é ontologicamente mais profunda. O Covid não explica a crise, o comprometimento interacional, interativo. Todo mundo está junto, mas não se conecta. Todo mundo está junto, mas não se conecta. Então essa queda de conexão não é a Covid que explica. A Covid até agravou, mas não explica. E também a Covid não explica as nossas dificuldades interiores, subjetivas, psicológicas.
O Covid não pode explicar a deformação de nossas fantasias, a inclinação de nossa vontade, muitas vezes em verdadeiro descompasso com nosso sistema de valores. Uma das crises existenciais bem postas no homem moderno é o seu sistema de valores, o seu sistema axiológico e a sua inclinação volitiva, ou seja, a sua vontade. Há um coligimento, há uma colisão contínua em relação a isso. O homem deseja sempre aquilo que vai lhe destruir, essa pulsão de morte, essa inclinação pela autodestruição, essa tentação pelo errático, não pode ser explicada pela pandemia, né? Ela, mais uma vez eu digo, foi exasperada nessa pandemia, mas a epidemia não elucida, não enuncia essas dificuldades, né? Em hipótese nenhuma, não explica isso. A pandemia não explica nossas crises psicopatológicas. Esse humus psicopatológico presente no homem odierno não pode ser explicado pela pandemia, não pode ser explicado pelo Covid. O Covid não é responsável, não pode ser colocado na conta do Covid, até porque ele é um agente impessoal. O Covid um titã, é um leviatã sem juízo moral, sem causa moral, né? O Covid, pensando nas causas aristotélicas, pode no máximo ser a causa eficiente de algumas questões, mais instrumentária, mas não pode ser a causa material nem a causa final. Não pode e não é. Não pode e não é. Então, assim, nós não podemos nos iludir em relação a isso. É muito mais profundo. Os temas são mais estão mais na superfície, não dá para ser enunciado no simplismo de associar casuisticamente à pandemia, né? Nossa dificuldade intrapessoal já é posta há muito tempo, né? Há muito tempo já é posta. Então, a pandemia não pode explicar tudo. Não explica as suas crises de ansiedade. A pandemia não explica. Ela pode desencadear, ela pode gerar um gatilho, mas não explica. Ela não explica os seus transtornos, né, psiquiátricos e psicopatológicos com mecanismos de defesa, a realidades que você não superou, que você não venceu, que você ignorou e agora não pode ser mais ignorado. Então, nesse sentido também, o Covid é apocalíptico, porque ele fala um pouco de nós, porque nós teimamos em não entender aquilo que Sócrates já dizia há muito tempo: conhece-te a ti mesmo. Nós não conhecemos a nós mesmos, consequentemente não conhecemos outro, não temos uma experiência nem vertical nem horizontal que seja suficiente para suprir as nossas demandas psicológicas subjetivas. Então o Covid não pode explicar isso, não pode ser responsável por isso, tá certo? Então vamos fazer um balanço. É hora, já que estamos em casa, é hora de fazer um balanço de você mesmo, das suas relações e também ver a sua visão de mundo, né? Legal, Deus abençoe.